Apreciação do relatório da Receita e complementação de voto apresentados ao projeto de lei número 19 de 2021 no Congresso Nacional, que estima a receita e fixa a despesa da União para exercício financeiro de 2022. Relator da Receita, senador Oriovisto Guimarães. Eu vou passar a palavra ao relator para que ele faça a leitura do seu relatório. Com a palavra, senador Oriovisto Guimarães. Senhora presidente Rose de Freitas, senhores senadores, senhores deputados, o relatório da Receita teve um trabalho bastante exaustivo de uma comissão técnica e, na verdade, nós rodamos essa Receita por duas ocasiões. A última delas agora com os últimos índices enviados pelo governo federal, Ministério da Economia, de tal forma que ela está bastante atualizada. E é essa receita atualizada que nós vamos relatar. O relatório inteiro foi disponibilizado já no site da CMO, tem mais de 50 páginas e, por óbvio, eu não vou cansá-los aqui com uma leitura tão extensa. Por isso eu preparei aqui um resumo de pouco mais de 2 páginas, que em poucos minutos eu acho que eu darei todas as informações essenciais para que possamos aprovar esse relatório. Então vamos à leitura. Resumo do parecer da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, CMO, sobre o relatório da Receita de que trata o parágrafo 1º do artigo 30 da Resolução número 1 de 2006, Congresso Nacional, relativo ao projeto de lei número 19 de 2021, Congresso Nacional, que estima a receita fixa e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2022. 1. Em atendimento ao disposto no artigo 35, parágrafo 2º, inciso 3, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ADCT, o excelentíssimo senhor Presidente da República encaminhou ao Congresso Nacional, em 31 de agosto do corrente ano, projeto de lei número 19 de 2021, CN, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2022. 2. Por indicação das lideranças partidárias, em especial do senador Álvaro Dias, líder do Podemos, e designação da excelentíssima senhora presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, CMO, senadora Rose de Freitas, foi-nos atribuída a honrosa tarefa de avaliar e relatar a receita para o exercício de 2022. A avaliação das estimativas e receitas é realizada com fulcro no artigo 166, parágrafo 3º, 3A da Constituição Federal e em obediência ao disposto no artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF. 4. Por sua vez, a Resolução número 1 de 2006 do Congresso Nacional, que trata da tramitação das matérias na CMO, no artigo 30, parágrafo 1º, determina que na apreciação do projeto da lei orçamentária, a avaliação da receita seja feita em separado das demais funções desse colegiado, sendo o relatório da receita objeto de apreciação e votação antes da apresentação do relatório preliminar do relator geral do orçamento. Eventuais reestimativas e receitas são elaboradas nessa etapa, admitindo-se sua revisão em até 10 dias após a votação do último relatório setorial, com base em avaliação do Comitê de Avaliação da Receita. No caso de alteração posterior do cenário macroeconômico ou da legislação tributária. 5. O conteúdo desse relatório observa o estabelecido no artigo 34 da mesma resolução. Procurou-se nele, a partir do exame da conjuntura da evolução recente da arrecadação e de hipótese de comportamento das principais variáveis macroeconômicas, avaliar a metodologia e as estimativas de receita contidas no projeto de lei orçamentária para 2022. O ano de 2021 foi melhor que o de 2020, mas ainda com efeitos negativos na economia em razão da pandemia, que, embora tenha arrefecido, trará efeitos negativos de longo prazo no mundo e no Brasil. Há recuperação de empregos ao longo de 2021, mas persiste a queda de renda nas famílias que perderam entes queridos. Não obstante a profunda alteração do cenário econômico e social para 2021 e 2022, em relação ao que se previa na data do envio da PLOA
para 2022, os parâmetros macroeconômicos utilizados nessa época não refletem mais a realidade. Apesar de terem sido revistos pelo Executivo diversos parâmetros, como IPCA, IGPDI e Selic, dentre outros, além da previsão do resultado primário constante no projeto de LDO de 2022, não foi encaminhada ao Congresso mensagem modificativa, diferente do que ocorreu em outros exercícios, quando as condições fiscais mudaram e uma atualização foi enviada. A conclusão desse relatório é que a estimativa de receita primária constante do projeto de lei orçamentária de 2022, PLOA, embora fundamentada em muitas hipóteses plausíveis de comportamento das variáveis macroeconômicas e de outros indicadores, requer revisão, dado que existem prognósticos mais atualizados, referendados por avaliações das equipes técnicas do Executivo e do Congresso. Referimos-nos aos valores que foram usados na alteração da meta primária para 2022, além de recentes revisões de parâmetros constantes de dados do Ministério da Economia, publicados em novembro, e atualização da grade de parâmetros que foram estimados pela Secretaria de Política Econômica e utilizados na elaboração do projeto de lei orçamentária de 2022. As receitas primárias foram reestimadas nesse relatório em 2 trilhões 27 bilhões 650 milhões e 100 mil, o que resulta em acréscimo de 72,1 bilhões, ou 3,7% da estimativa de 1 trilhão 955 bilhões 572 milhões da proposta para 2022, aquela que foi enviada lá em agosto. Indicadores reforçam recuperação da economia no país desde junho desse ano. Segundo a Receita Federal do Brasil, a arrecadação total das receitas federais atingiu em outubro de 2021 a marca de 178,7 bilhões, com acréscimo real de 4,92% em relação a outubro de 2020. Quanto às receitas não administradas pela Receita Federal do Brasil, projetamos aumento nominal de 11,5 bilhões, 5,4%. Em sua composição destacam-se as estimativas de 95,8 bilhões de royalties e compensações financeiras pela exploração de recursos naturais, que apresentaram crescimento nominal de 12,5% na nossa estimativa. Destaca-se o fato de o PLOA 2022 não ter incluído receitas que se espera arrecadar após a privatização da Eletrobras, sendo que a título de outorga pela renovação da concessão às empresas do grupo, que sairá do controle da União, espera-se arrecadar cerca de 23 bilhões. Ademais, a possibilidade de arrecadação oriunda da segunda rodada de licitações dos volumes de petróleos excedentes e de telefonia móvel 5G. Abstivemo-nos de incluir essas alterações no orçamento de 2022 em virtude das incertezas presentes. Acrescento ad latere aqui, inclusive, algumas ações judiciais que poderão suspender, por exemplo, a privatização da nossa Eletrobras. Então, elas não estão contadas. Foram apresentadas emendas de receita em número de 3. 2 de renúncia de receita e 1 de reestimativa. Nosso parecer foi pela rejeição da emenda 41.82.0013 do senador Zequinha Marinho, em razão de ausência de estimativa de impacto fiscal e de parecer de mérito em comissão permanente. E da emenda 24.49.0025 do deputado Efraim Filho, em razão de a estimativa da receita constante da emenda não ser oriunda do Poder Executivo ou de órgão técnico especializado em matéria orçamentária do Poder Legislativo, além de não ter sido demonstrada a existência de erro ou omissão na estimativa de receita que justifica as alterações propostas. 15. Nosso parecer foi pela aprovação da emenda do senador Vanderlan Cardoso, de número 40.83.0012, com renúncia de receita de 322 milhões para 2022, decorrente do PL 4726 de 2020, já aprovado no plenário
do Senado Federal, aquela questão das cooperativas. Ante o exposto, voto pela aprovação do projeto de lei orçamentária para o exercício financeiro de 2022, no que concerne às estimativas de receita nos termos apresentados nesse relatório, implicando na elevação de 72,1 bilhões na receita primária total do governo federal. Saliento, por fim, que aprovando esse relatório, essa comissão mista de orçamento estará participando de 2 marcos nas finanças públicas brasileiras. Em primeiro lugar, as receitas primárias do governo federal vão ultrapassar a marca de 2 trilhões, chegando a 2 trilhões e 27,7 bilhões. Esse é um marco histórico. Em segundo lugar, com as receitas apontadas nesse relatório, caso esta comissão o aprove, entregaremos o PELOA de 2022 ao relator geral muito próximo de um déficit primário zero, restando apenas 2 bilhões para se chegar ao equilíbrio orçamentário em 2022. Isso será um feito histórico, interrompendo a sequência de déficits primários observado nos últimos 8 anos. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. E se me permite, senhor presidente, ainda só para completar o meu relatório, eu peço também uma complementação do voto. É uma simples correção de digitação que houve no relatório para a eliminação de uma linha. Mas é coisa tão simples que eu vou apenas entregar o documento sem detalhar, porque é um erro de digitação. Coisa sem importância. Muito obrigado, senador. Parabenizar pelo seu relatório, pela atualização da previsão de receitas. Está iniciado o prazo de destaques e será finalizado ao término da discussão, conforme estabelece o inciso 1º do artigo 60 do Regulamento Interno da CMO. A discussão e o prazo para apresentação de destaques estão encerrados. Tendo em vista que o Comitê de Admissibilidade de Emendas não se manifestou quanto às emendas de relator, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 25 da Resolução número 1 de 2006 do Congresso Nacional, solicito autorização do plenário para a votação do relatório da Receita apresentado ao projeto de lei orçamentária para 2022. A solicitação de autorização de votação do relatório da Receita, sem manifestação do comitê, está em votação na representação da Câmara dos Deputados. Os deputados que estiverem contrários permaneçam como estão. A favor, permaneçam como estão. Aprovado na Câmara dos Deputados. Em votação na representação do Senado Federal. Os senadores que estiverem a favor permaneçam como estão. Aprovado. Relatório da Receita e a complementação de voto, ressalvados os destaques, estão em votação. Não houve destaques. Os senhores deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação na representação do Senado Federal. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Relatório da Receita ao projeto de lei orçamentária anual para 2022 e a complementação de voto estão aprovados.